Tá lá. O tema que eu vou desenvolver com vocês essa tarde é um pouco da continuação do que o Igor falou. Tem muita coisa que se sobrepõe. E vocês, não sei se vocês se lembram, os que estavam aqui no primeiro dia, na quinta-feira, eu terminei, depois daquela cartografia dos pluralismos, eu deixei claro que, então, carecia da gente ter uma postura, ou pensar uma postura genuinamente cristã, uma militância que pudesse ser assim, descrita como genuinamente cristã, frente a essa realidade que se mostra plural, ou das relações plurais dentro de uma sociedade. O Igor tocou nos pontos que eu vou desenvolver agora. Não sei se vocês se lembram, eu mencionei o exemplo do Richard Moore e do Sander Griffin, como eles sucumbiram ao que eu chamei do desafio do politicamente correto, que é, frente a essa pluralidade de visões de mundo, de confissões de fé, como que uma plataforma política ou uma presença pública genuinamente cristã se colocaria. Aí eles falam que tem duas opções, ou você, então, impõe, né, entre muitas aspas, a sua fé sobre as outras, porque tem um conjunto, né, de, por exemplo, se você ouviu a palestra do Guilherme ontem, de comunidades de identidade, porque a identidade cristã não deixa de ser uma identidade, ela é transhistórica e transpassa também todas as outras, mas é uma identidade em Cristo. Então, como é que a gente faz? Ou a gente impõe, ou então o Sander Griffin falou de uma racionalidade, uma vontade geral que é descoberta e efetiva no diálogo. E eles optaram por isso e a gente criticou que a gente não concorda. A gente não concorda, então como que faz? Então, a gente parou aqui, o Igor falou da militância, e eu tenho falado muito sobre militância eclesiocêntrica. O James Smith fala sobre eclesiocentrismo, assim, estar centrado na igreja, mas uma militância eclesiocêntrica é uma ideia que eu estou tentando desenvolver. Está aí uma foto dos sacerdotes ortodoxos nas manifestações ucranianas, lá em Kiev, em 2013, ficaram muito, na época foi muito assim paradigmático a presença deles, porque assim, de um lado estava a polícia, do outro lado os manifestantes e vários sacerdotes ortodoxos no meio do campo de batalha, assim, marcando a presença da igreja naquelas manifestações, naquelas ocupações. Bem, não foi só o Sander Griffin e o Richard Moore que sucumbiram a uma espécie de desafio politicamente correto. O Alvin Plantinga também tem uma visão, é um intelectual reformado muito famoso, que tem grandes contribuições para a filosofia reformada e epistemologia cristã, mas ele tem uma postura que eu chamo de diplomática, que muitos cristãos têm, que é o seguinte: ele fala, eu sou um acadêmico, então eu ocupo uma esfera educacional, mas quando eu vou também para a esfera eclesiástica, eu estou numa outra esfera, e quando eu estou dentro da esfera pública, é uma outra esfera. Então, de certa forma, como é que eu transito entre essas esferas? Também é a mesma forma de colocar o problema que eu coloquei. Ele fala, como um diplomata, ou seja, eu estou numa outra esfera, mas eu faço parte de uma outra, e eu tento, num diálogo, numa tradução de conceitos, ter um diálogo com aquelas pessoas. Bem, a filosofia reformacional, a tradição que o Rodolfo apresentou muito aqui, Kuyper, Doivert, Hauswart, e eu falei do Chaplin, do Smith, eles têm uma modificação. A gente não pensa, e eu concordo, a gente não pensa como uma espécie de, não é só o diplomata, mas uma espécie de um representante dentro de uma outra esfera, fazendo esse diálogo. Eu sou um cidadão do reino de Deus, e eu sou da cidade de Deus também. Eu não faço parte da cidade dos homens, de nenhuma dessas esferas. A minha identidade ela relativiza todas as outras, inclusive acadêmico cristão, etc., como o Plantinga. E aí o Plantinga faz uma crítica a essa tradição. Apesar dele reconhecer as contribuições do Kuyper e do Doivert, nesse artigo, que é a filosofia cristã no final do século XX, ele faz uma crítica dura. Ele fala assim, olha o que ele diz. Mas não é...
não é a própria ideia de apologética ou de defesa da fé, de diálogo da fé na esfera pública, contrária à visão reformada básica de Kuyper e Doivert? Por que não tem apologética para o Kuyper e para o Doivert? Ele vai dizer que, se todo pensamento tem raízes religiosas, se a antropologia cristã fala que, em última instância, o que importa é a confissão de fé, então, o que dizer sobre os ataques ao cristianismo do que simplesmente que eles também têm raízes religiosas não cristãs? Tá certo, o Doivert e o Kuyper diriam sim. Ele fala assim, então, eles não exigem resposta, você não precisa responder a alguém. A fé não pode raciocinar com a incredulidade, só pode pregar a ela. Ele está criticando, ele faz uma caricatura ao Kuyper e ao Doivert, mas de certa forma, ele tem razão. Porque se você fala assim, olha, em última instância, uma comunidade identitária ela é formada pela confissão de fé que aquelas pessoas têm, ou no Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, ou num ídolo, então, em última forma, não basta você raciocinar com ela, argumentar. Você, em última instância, tem que pregar a eles. A antítese que separa os seres humanos ela é intransponível entre os habitantes da cidade de Deus e os habitantes da cidade dos homens. Então, em última instância, está certa essa crítica que ele faz. Por isso que eu não concordo muito com a postura do Plantinga, que é possível, por meio de uma racionalidade assim, meio neutra ou meio natural, você convencer uma pessoa de chegar até Cristo. Não, a pessoa ela só se aproxima e desfruta da natureza por Cristo, e nunca de baixo para cima, sempre de cima para baixo. Então, isso deve também modificar a nossa militância. A gente não pode ser ingênuo de pensar que num debate metodologicamente neutro, conduzido racionalmente, a gente vai conseguir chegar ao que realmente importa em determinadas posturas públicas. O que a gente vai precisar mesmo é evangelizar a pessoa. Às vezes vai ter que ser uma evangelização assim, meio schaefferiana, né? O Schaeffer falava isso lá no Deus que Intervém. Ele fala assim, as pessoas ficam criticando o que é o método schaefferiano, porque eu uso muita filosofia, etc. Mas eu sou um quê? Eu sou um evangelista. Eu acho que é muito interessante usar dessas coisas, mas, em última instância, eu sou um evangelista. Talvez é esse tipo de evangelização que a gente tem que fazer, mais refinada, mostrando, tirando o telhado das pessoas o tempo inteiro, mas, em última instância, a gente não pode ignorar isso. Porque a nossa sociedade ela tem uma contradição fundamental e que ela é fatal para a esfera pública. Ela exige uma coisa dos seus membros que ela tira as condições de possibilidade para oferecer. Quem observou isso muito bem foi o James Smith. Todas as vezes que eu me referi a ele, eu usei esse artigo, Reformando a Teologia Pública, que foi a palestra que ele deu na Universidade de Campen em 2016. Então, ela tá disponível na internet, basta visitar o nome, você acha essa palestra. E aonde ele mostra assim, uma lacuna, um ponto cego da tradição reformacional, caiperiana também, no debate público, que é justamente esse lugar central da igreja, da pregação do evangelho, dos sacramentos, da formação cristã para a presença pública. É exatamente isso que ele fala. Olha o que é essa contradição. Ele fala, olha, na medida em que tanto o liberalismo quanto o capitalismo tendem a devorar e erodir apenas essas instituições e comunidades, as comunidades de virtude, ou as instituições, associações que são associações tipicamente religiosas, confessionais, eles acabam sendo um parasita que consome o hospedeiro e, assim, engendra sua própria morte, morrendo faminto por sua própria fome. O que ele está falando? É alguma coisa muito próxima que o C.S. Lewis, para citar um canônico, né, como diz o Guilherme, o C.S. Lewis fala na abolição do homem. No final do primeiro capítulo da abolição do homem, ele fala que a sociedade moderna criou homens sem peito. O que é o homem sem peito? É alguém que, ele fala, é o intelectual. O intelectual tem muitas ideias, ele tem muitas teorias, mas ele simplesmente não tem sentimentos, ele não tem virtudes. Não existe um jornal, o C.S. Lewis falando, não existe um jornal em que a gente abre que não exige virtudes dos agentes públicos, dos nossos representantes políticos, mas numa escola, quando você fala que uma escola, uma família tem que ensinar virtudes, isso é moralismo. Como diz lá o Apocalipse queer, isso precisa ser destruído, porque isso é preconceito. Ou seja, a gente exige uma coisa que a gente tira as condições de possibilidade daquilo surgir. Não há nada mais comum hoje você conversar com qualquer pessoa aqui. Ninguém quer um candidato ao Senado, à presidência, ao governo, que seja corrupto,
Ok, então, mas para combater corrupção, a gente não combate corrupção só com ideias, a gente combate com virtudes públicas. E agora, aonde vamos incubar essas virtudes? O capitalismo, o liberalismo, o nacionalismo e toda ideologia política vai erodir as comunidades de onde vem isso, que são as igrejas, as comunidades confessionais. As famílias estão envolvidas nisso. As escolas, de certa forma, a gente tem uma divergência aí para saber se isso é um papel ou não da escola, mas, em última instância, a igreja, formando os discípulos de Cristo nas virtudes segundo o caráter de Cristo, é a única comunidade que tem condições de formar pessoas que vão ser uma bênção para todas as nações, como Deus falou que os filhos de Abraão seriam. Então, isso coloca a necessidade da gente pensar uma compreensão mais robusta de formação espiritual para o bem comum. É claro que eu não estou falando que a nossa formação espiritual é só para o bem comum, ou seja, uma naturalização do discipulado. Não é isso. Mas eu estou querendo dizer que não existe bem comum se não for a partir das virtudes que somente a igreja consegue infundir através de discipulado, pregação, administração dos sacramentos, da disciplina eclesiástica. Então, o que a sociedade exige é só aquilo que a igreja consegue dar. E uma sociedade que tira o lugar da igreja ou se propõe a fornecer o que a igreja forneceria, que são os capitais confessionais para você adorar um outro ídolo, um ídolo do mercado, um ídolo de Estado, um ídolo intelectual ou qualquer outro. Quando ela tira isso, ela também tira as condições de possibilidade para que você produza cidadãos ou homens e mulheres com virtudes. Apesar desses homens e dessas mulheres não serem cidadãos da cidade dos homens, o seu coração é governado por um amor que os dirige à Nova Jerusalém, à cidade de Deus. Ainda assim, esses valores da cidade de Deus são bons para a cidade dos homens. Então, é isso que a gente precisa pensar. Quem pensou muito, então a gente vai falar um pouco sobre culto hoje. Vou falar sobre culto, sobre igreja local. Eu achei muito bom terminar dessa forma, se é a última palestra, assim, ainda que a gente tenha um tempo de discussão, porque vocês todos vão voltar ou vão continuar, quem é aqui da Esperança, para suas igrejas locais. Se você não tem uma igreja local, também é um bom momento de você voltar a se comprometer com uma. Porque a nossa sociedade, o que ela precisa de uma militância, de uma participação pública centrada em virtudes que são incubadas na igreja. Quem falou muito sobre isso foi o Jean-Jacques von Naumann, que é um pouco desconhecido no Brasil, mas ele foi colega do Karl Barth, ele é um teólogo suíço reformado, e ele escreveu um livro chamado Culto Cristão, onde ele mostra como que um culto, o seu culto de domingo, em que você eleva sua mão e canta, igualzinho você cantou aqui, que Cristo está entronizado e que Ele é o Senhor, ele tem um ato político de primeira grandeza na sociedade civil, justamente porque ele mostra quem é o Senhor e quais são os falsos ídolos da nossa sociedade, os ídolos políticos. Só que quando a gente fala sobre liturgia, para um ativista, falar de militância e liturgia parece que não tem nada a ver. Porque um ativista, a última coisa que ele quer é perder tempo com liturgia. Ele acha que o que acontece no culto é pequeno burguês, é perda de tempo, é assim, absolutamente indiferente com as mazelas. Como é que, Pedro, eu vou estar aqui ouvindo um sermão, uma palestra, sabendo de toda a pobreza, injustiça e corrupção que está acontecendo lá fora? E o Jean-Jacques von Naumann vai falar assim, olha, isso é um problema na tradição reformada. Essa tradição mesmo que a gente está falando sobre política desde então. Olha o que ele fala. A adoração nunca foi considerada assunto de grande importância no pensamento das igrejas reformadas. Esse é o buraco negro em uma tradição política reformacional. Pelo contrário, em alguns de nós, a mera menção do termo levanta certas suspeitas. Suspeitas essas que constituem provavelmente uma das mais notáveis características do protestantismo. E eu diria mais, trazendo para o nosso território, para o evangelicalismo. Falar de liturgia em algumas igrejas é falar assim, ué, mas isso não é coisa de católico romano? Aqui não tem liturgia, não. O Espírito Santo move aqui. Ó. A gente abre a Bíblia, a gente sabe só como é que vai começar, com boa noite. Como é que vai terminar, ninguém sabe como é que vai terminar o culto. Então, assim, liturgia é alguma coisa pesada, repetitiva, engessada. Essa é a imagem padrão que o evangelical tem. Mas isso não há nada mais errado e distante do padrão de formação cristã do que essa concepção.
Quem trabalhou muito isso e sempre conectou liturgia com justiça foi o Nicholas Wolterstorff. Ele tem alguns livros alguns artigos sobre isso. Um deles é esse, Liturgia Reformada, em que ele mostra como que a própria palavra liturgia está ligada ao campo das questões ou das práticas públicas. Olha o que ele fala. No grego clássico, a palavra leiturgia era empregada para se referir a um serviço realizado por um indivíduo em benefício público. Leitos e ergon, é público, é trabalho público. Uma tradução literal de liturgia seria trabalho público ou serviço público. Então, é um serviço realizado por um indivíduo em benefício público. Era usada em todo o contexto fora das Escrituras. Geralmente, suas palavras sob suas próprias expensas. Por exemplo, se um navio de guerra tinha que ser equipado, algumas vezes, ao invés de taxar todos os cidadãos, os funcionários convidavam uma pessoa rica para fazer a aparelhagem como que uma contribuição pessoal ao bem público. Esse serviço público era uma liturgia, e a pessoa que realizava era um liturgista. A palavra liturgia nunca quis dizer ato do povo, uma tradução literal. Ela significa ato em benefício do povo. A liturgia era uma espécie de serviço público. A gente não tem essa concepção que a gente chama culto de culto, mas os nossos irmãos anglofonos, eles chamam culto de serviço. Eles falam assim, que horas vai ser o serviço? Você falando na Inglaterra, nos Estados Unidos, ou numa igreja de fala inglesa, em algum lugar fora do mundo, eles vão perguntar que horas que é o serviço. A gente chama serviço nosso trabalho, né? A gente fala assim, eu vou para o serviço. É legal, porque a gente vê a nossa profissão como um serviço às pessoas. Só que os nossos irmãos veem o culto como um serviço que eles estão prestando ao bem comum. É um ato público em benefício das pessoas. Sempre foi assim. A gente sentimentalista que nós somos, pós-avivamentos, achamos que a nossa espiritualidade é muito intimista, egocêntrica, autocentrada, e que por isso que a gente acha que o que acontece dentro da nossa igreja não é um ato público. Mas ele não só é um ato público, como ele é um ato de dimensões políticas importantes. A nossa sociedade carece disso, e quando a gente não tem isso, não só a nossa sociedade é prejudicada, como a igreja perde a sua identidade. Para a gente falar um pouco do que o Guilherme falou. Olha o que o Jean-Jacques von Naumann fala sobre a identidade do povo reunido em liturgia. A igreja é um povo reunido por iniciativa de Deus. Não é uma associação voluntária que eu entro e saio da igreja a hora que eu quero, porque eu não gostei do louvor, da liturgia, da cara do pastor ou do irmão que está do meu lado. A igreja não é uma associação voluntária. A igreja é um povo reunido por iniciativa de Deus. Mesmo além da morte, embora seja essa ainda uma ameaça iminente, para encontrar-se com o seu Senhor, para adquirir identidade própria, para confessar-se povo particular. A igreja despretensiosamente, mas decididamente, sai da profanidade do meio em que está normalmente imersa, de sua casa, do seu trabalho, da sua cidade, e demonstra que não é do mundo e, por conseguinte, na celebração do culto, está a única justificação da sua existência temporal. O culto é a única justificativa da sua existência temporal. É quando a gente sai dos meios profanos em que nós estamos, a gente faz o que a gente fez aqui, a gente eleva as nossas mãos e diz quem é o Senhor das nossas vidas. Quando a igreja fazia isso no século I, dizia que o Senhor Jesus era o Kyrios, era o Senhor, ela estava falando, olha, Cristo é o Kyrios, Jesus é o Kyrios, não é o César. Quando a igreja na Alemanha dizia que Jesus era o Führer e não Hitler, ele também estava fazendo um ato público. E nós, quando nós dissemos que Jesus é o Senhor, e não o meu emprego, e não o meu casamento, e não a minha família, e não as minhas preferências, eu estou profanando todos os ídolos. Eu estou vivendo com um martelo nas mãos, quebrando os ídolos, como dizia o Nietzsche lá no Crepúsculo dos Ídolos. Então, essa é a relação entre liturgia e labor, ou a relação entre culto e cultura. Está aí uma outra foto aí das revoluções de Kiev, um manifestante indo lá se confessar para o sacerdote no meio das manifestações. Ou seja, a igreja, quando ela surgiu, o Oliver O'Donovan sempre fala sobre isso, nós transtornamos o mundo porque nós criamos uma outra cidade dentro dessas que não é refém dos deuses dessa cidade. Por isso que a gente era acusado de ateísmo no primeiro século, porque a gente era monoteísta. E quando a gente perde isso de vista, quando a igreja evangélica perde essa relação entre liturgia e política, entre culto e cultura, a gente empobrece,
Não só quem nós somos enquanto povo de Deus, mas não se enganem, como o apóstolo Paulo fala, quando as pessoas deixam de adorar o Criador, elas não ficam sem adorar nada, elas trocam o Criador pela criatura. E nós também, quando nós não temos uma liturgia robusta nas nossas comunidades, não se engane, você é servo das liturgias ou dos ritmos externos à sua igreja. Eu coloquei isso da seguinte forma: quando nós não permitimos que o drama das Escrituras, ou seja, o teodrama, a história que Deus está conduzindo ao longo dos séculos, que é reencenado todas as vezes em nosso culto, se você prestar atenção, se a sua igreja é litúrgica nesse aspecto, ela é, uma certa forma, uma igreja que reencena o culto. Deus fala no primeiro momento, a gente responde orando, tem um momento de leitura da lei, em seguida tem uma confissão de pecados, um momento de celebração, a palavra de Deus, os sacramentos. Tudo isso é reencenar o drama das Escrituras, a criação, a queda, a redenção, a esperança para onde nós estamos indo. Quando a gente deixa de semana após semana reencenar isso e deixar com que esse drama governe a nossa imaginação, o resultado não pode ser outro do que temos diante de nós no Brasil hoje. Uma igreja que é politicamente corrompida por todo tipo de ideologia idólatra e uma liturgia totalmente marcada pelos ritmos das esferas externas às igrejas. Ou seja, uma deficiência alimenta a outra. Você sabe por que a gente tem igreja que mais parece um show, uma boate, ou então, sei lá, um barzinho? É porque a liturgia de fora da igreja governa a imaginação dessas pessoas. E aí, por isso que a gente também tem políticas corruptas, porque os evangélicos crescem, o país não muda, porque eles incharam, mas não mudaram a sua mentalidade, não são governados pelo drama reencenado nas liturgias, porque o que acontece é que as pessoas são colocadas ali no ritmo igual eles sempre tiveram fora da igreja. É o que o apóstolo Paulo, por exemplo, fala na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, quando ele vai falar sobre a ceia, ele fala: olha, eu não quero que aconteça com vocês, é o que está acontecendo. Quem chega primeiro come tudo e quem chega depois não tem nada. Esse ritmo que vocês estão conduzindo a vida de vocês não são os ritmos da graça. O ritmo da graça é uma mesa em que todo mundo tem lugar, em que todo mundo espera. Por isso que a gente pergunta: alguém foi omitido da distribuição? Não é uma palavra mágica, é só para a gente falar assim: todo mundo tem lugar na mesa do Senhor. Aqueles que estão em comunhão com o Senhor. É uma mesa em que todo mundo bebe igual e todo mundo toma igual. Ninguém porque chegou primeiro, ou porque tem poder, ou porque está sentado na ponta ou não. É um outro ritmo de vida. E isso é muito importante. Quando a gente não deixa que esse ritmo governe a nossa vida cotidiana, não se engane. Outro ritmo, outra liturgia da sua cultura vai governar. E aí é que começam os problemas da igreja. Os cultos de muitas igrejas no Brasil se parecem cada vez mais com shows, boates ou até cerimônias públicas, porque o nosso projeto público de poder é governado por ideologias não cristãs. É o que a gente gosta, é o ritmo da nossa vida, e a gente traz ele para dentro da nossa igreja. O fato de querermos comunidades relevantes, já viu o congresso teológico, o congresso para pastor que fala uma igreja relevante, plantando igrejas relevantes, restaurando a igreja para a relevância no século XXI, relevante para a política. A gente quer isso para a mentalidade pública secularizada. A gente faz com que substituamos um elemento de culto por um videoclipe nos momentos da liturgia. Não tem confissão de pecado, não, mas vou passar um vídeo aqui. Ou então não tem momento de pregação, não. A gente tem, sei lá, um coffee break que a gente discute uma ideia e a gente vai esvaziando a nossa liturgia para ser relevante às liturgias ou aos ritmos fora da igreja. Se somente as igrejas são incubadoras de virtude pública, nós podemos medir a nossa incapacidade política pela nossa fragilidade litúrgica. Nós somos frágeis liturgicamente e é por isso que a gente não resiste corrupção, é por isso que a gente não resiste o jeitinho brasileiro, porque isso é um ritmo de vida. E se nós não formos formados na nossa igreja para viver num outro ritmo, é lógico que a gente vai ceder às pessoas e aos ritmos que as pessoas vivem fora da igreja. Vocês conseguem ver essa relação? Sim ou não? O James Smith, num livro que foi traduzido, que é o que você é o que você ama, que é um livro sobre hábitos espirituais, que é sobre liturgias do cotidiano, ele tem uma passagem assim que ela é pesada igual o martelo do Thor em cima de algumas iniciativas que a gente faz na nossa igreja. Olha o que ele diz.
Manter os nossos jovens entretidos no prédio da igreja não é de modo algum sinônimo de formá-los como membros dinâmicos do corpo de Cristo. Ministério de jovens, determinados ministérios de jovens, eles funcionam nas liturgias, nos ritmos contrários aos ritmos da graça. O que se entende por ministério para jovens muitas vezes não é uma forma séria de formação cristã, mas sim um esforço pragmático e desesperado de manter os mais jovens como membros de carteirinha dos nossos clubes evangélicos. Temos confundido manter os mais jovens dentro dos prédios com mantê-los em Cristo. Em muitos casos, já cedemos a sua formação às liturgias seculares, precisamente quando importamos essas liturgias para dentro da igreja sob a bandeira da relevância sentida. Sabe as igrejas circumsensitives ou sensíveis aos interessados? Aí faz um grupo de jovens assim, o culto é sábado, 10 horas da noite, para eles não irem para a balada. Aí faz uma balada meio descafeinada dentro da igreja, assim, entendeu? Um negócio meio ruim. É ruim, porque não é balada. Não pode fazer as coisas que pode fazer na balada. É ruim. Assim, apesar de os jovens estarem presentes em nossos eventos dirigidos a eles, eles estão, na verdade, participando de algo verdadeiramente relacionado a visões rivais do que é a boa vida. A boa vida não está escondida numa caixa escura com gelo seco e jogo de luz. Não pode ser assim, não, gente. Não tenho nada contra um sintetizador, um telão de LED, mas quando isso é usado na relevância para atrair ou manter jovens, a gente já perdeu a batalha litúrgica pela relevância da sociedade. A própria forma das práticas de entretenimento em torno das quais esses eventos são montados reforça um narcisismo e um egoísmo profundo que são opostos, que são o oposto de aprender a negar a si mesmo e tomar a cruz. Eu já fui convidado para ser preletor de acampamento de jovens que o culto era opcional. Eu falei, o quê? O culto é opcional, então eu vou optar também por não ir nesse acampamento. Porque o menino vai para lá para quê? Para jogar bola? Ah, não, porque esses meninos ficam na cidade, eles ficam assim, um tempo todo, eles precisam no momento de lazer. Falei assim, não existe nada. A vida deles é a Disney. Eles estão o tempo inteiro entretidos. E o que a gente precisa é de cidadão que não esteja entretido. E a gente transforma os nossos cultos em entretenimento. Então, essa busca por uma igreja relevante hoje sempre é uma busca por uma igreja que tem os seus ritmos, as suas liturgias dominadas ou dirigidas pelas liturgias de fora da igreja, que não são os ritmos da graça. Jesus, a encarnação de Cristo, fez com que a gente valorizasse as coisas que são cotidianas. Jesus tinha cheiro, Jesus tinha sotaque, Jesus tinha preferências, ele gostava de uma comida, não gostava da outra. Então, a vida cristã tem que ser vivida nisso. Quem governa o ciclo da sua vida por evento são as religiões pagãs. Elas têm um tempo de colheita, tem um tempo de plantação, aí vem a colheita e faz uma festa, tipo São João, festa da colheita e coisas assim. Lá em Goiás tem muito, né? Aqui não deve ter. Então, faz a festa da colheita, a gente fica vivendo de eventos. Aí faz um evento, aí o encontro com Deus, aí encontra com Deus lá no acampamento, aí volta. Eu lembro quando eu encontrava com Deus no acampamento, voltava, minha mãe, aí eu voltava crente, né? Transformado. A minha mãe falava assim, vai durar uma semana. E não durava 3 dias, porque não tinha ritmo. Aquilo não é sustentável. Porque tira a gente, coloca no fora do tempo, do espaço. Não podia, tinha uns encontros que você não podia nem falar, porque tinha jejum de palavras. E aí depois devolve a gente para enquanto a gente tem que conversar. Tal. Não é o ritmo da vida encarnacional. Então, não tem lógica isso. E é por isso que a gente não tem produzido cidadãos virtuosos, porque as virtudes e o caráter de Cristo eles são produzidos em igrejas que seguem os ritmos, a liturgia, o serviço em benefício dos outros segundo o caráter de Cristo. Olha o que o Wolterstorff fala sobre isso. Na compreensão reformada da liturgia, ela é profundamente a convicção de que participar na liturgia é entrar na esfera que Deus atua redentivamente. Não é somente entrar na esfera da presença de Deus, embora também seja isso. Entrar na esfera em que Deus atua aqui e agora. Na ceia do Senhor, Cristo não está somente presente no meio ou através do Espírito, mas Deus se une a nós ativamente,
mais intimamente do que Cristo em sua humanidade, através do pão e do vinho compartilhado. Na leitura das Escrituras, na pregação de um sermão, não somente ouvimos o que Deus disse há milênios atrás, mas Deus fala aqui e agora a nós, através das palavras que são proferidas. E na saudação, na bênção, na leitura da lei, na declaração de perdão, Deus nos dá aqui e agora a sua palavra de graça e a sua luz para o nosso caminho. E isso é o que o Van Hooser chama de encenar o drama da doutrina. Quando a gente recapitula os atos de Deus na história num culto, a gente consegue entender que Deus está conduzindo um drama, o teodrama, o drama de Deus, e nós conseguimos encontrar o nosso papel dentro desse drama. E isso é muito mais fácil para a gente não fazer aquelas diferenciações entre teoria e prática. O militante acha que isso aqui não é prático porque ele faz esse tipo de separação. Só que a grande questão é que quando a gente sabe que tem um drama, a gente sabe que tem uma história sendo conduzida e ainda tem algumas coisas que faltam, a gente sabe o lugar em que nós estamos e a gente sabe qual é a nossa responsabilidade até lá. A gente não se perde frente aos paganismos e aos ídolos da nossa época, porque a gente sabe de onde a gente veio e para onde a gente está indo. Mas como que a gente sabe disso? Com liturgias que nos apontam, que nos levam para lá. E se isso não é feito, sempre o que vai acontecer é a gente viver essa vida fragmentada, sem saber de onde viemos, para onde vamos, e a igreja vira um lugar para afagar o meu ego, que é o que o Albert Mohler chama de deísmo terapêutico moralista. Que deísmo, ou seja, Deus está longe e quando ele só atua assim para fazer um afago no seu ego, e quando ele te proíbe alguma coisa é moralização. É um Deus distante, terapêutico e moralista. Não é o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus. Não é isso que ele está fazendo ao longo da história. E não é isso que as liturgias das nossas comunidades estão produzindo. Então, James Smith vai falar que o desafio, então, do pluralismo, de uma sociedade plural, uma militância centrada na igreja, é o de forjar uma vida comum em meio à profunda diversidade direcional, ou seja, de confissões de fé, requer disposições específicas. Quais? Tolerância, humildade, paciência. As pessoas falam sobre isso. Por exemplo, você que é jurista, você sabe determinadas coisas, por exemplo, no direito empresarial, que o empresário que tem um funcionário que sofre um acidente, por exemplo, na fábrica, ele é solidário ao funcionário, não é? Para pagar alguma coisa. Solidariedade é uma virtude. E isso não é produzido com lei, não. A lei ela é positiva só o que ele tem que fazer, mas exige solidariedade dele, existe tolerância, humildade, paciência. E isso é produzido espiritualmente. Na medida em que as virtudes são bons hábitos, e os hábitos são disposições internas que são inscritas por imitação e prática, todo domingo fazendo a mesma coisa, tomando a ceia, confessando pecado, recebendo a saudação, a bênção, a leitura da lei, então essas virtudes de boa cidadania só podem ser adquiridas por formação através de imersão em práticas sociais. É isso, então, que eu chamo de uma militância centrada na igreja. A militância, ou o ativismo cristão, ele é um ativismo diferente. Uma vez perguntaram para mim se um cristão poderia ser um militante. Eu achei confuso na época, mas um amigo meu me lembrou um termo da doutrina da teologia sistemática, que é o da igreja militante. Um dos nomes que a igreja de Cristo recebe é militante. A igreja ela é triunfante, a igreja é padecente, ela é militante. Ou seja, ela é padecente porque ela está sofrendo agora perseguições enquanto Cristo não volta. Então, nesse tempo também ela é militante. Ela tem uma tarefa por militar. Mas ela vai ser triunfante quando Cristo voltar, estabelecer seu reino de uma vez só. É isso que o Louis Berkhoff fala na sua teologia sistemática, né? Presbiterianamente, vou citá-lo aqui, né? Para cumprir a cota, né, da minha denominação. Na presente dispensação, a igreja é militante. Então, a gente é militante. Se você não sabia, agora você sabe que você é um militante. Se alguém perguntar para você, você é militante? Você fala, sou. De que causa? De que partido? Aí você fala. Convocada para quê? Para uma guerra santa. A jihad, não. E, de fato, nela está empenhada. Isto, naturalmente, não significa que ela deve gastar suas forças em lutas sangrentas e de autodestruição, mas sim que ela tem o dever de levar avante uma incessante guerra contra um mundo hostil em todas as suas formas, na pluralidade das suas formas, se você quiser, em que esse se revele.
seja na igreja ou fora dela, e contra todos os poderes espirituais das trevas. Ou seja, a gente tem uma luta de levar adiante uma guerra contra o mundanismo ou qualquer força que venha a ser rebelde contra os valores de Deus. Deus tem ordenanças para a sua criação, que Ele deu na criação. Essas ordenanças foram rebeladas, foram feitas rebeldes. As pessoas ficaram rebeldes. E com isso, Cristo, então, quando Ele encarnou e ressuscitou, Ele reafirmou essas ordenanças. Quando Ele falou assim, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, o que Ele estava falando? Ele estava reafirmando as ordenanças criacionais. Aí Ele falou, portanto, ide. Ele deu ordens. Ele reafirmou as ordens. Então, isso significa que a gente tem ordens de fazer com que a palavra de Deus seja vivenciada nas mais diferentes esferas. Deus tem ordens para a educação, Deus tem ordens para a política, para a arte, para a ciência. Existe uma forma de fazer cada um desses ofícios que agrada a Deus. E o trabalho, então, a nossa militância é fazer com que Cristo seja obedecido em cada uma dessas esferas. E isso só pode ser feito com um discipulado pungente. Se a igreja na terra é a igreja militante, no céu, ela é a igreja triunfante. Então, significa que nós não vamos triunfar aqui de maneira plena, não. E então, jogue tudo fora das suas pretensões de estabelecer o reino dos céus. Já ouvi várias pessoas falando isso. Não, nós vamos estabelecer o reino de Deus aqui, nós vamos trazer o reino de Deus para cá. Você não faz isso. A Nova Jerusalém desce do céu para baixo. A cidade que Abraão saiu em busca, que o Abraão, pai da nossa fé, ela tinha os fundamentos, e o construtor e o arquiteto eram Deus. Não somos nós sinalizamos, nós militamos aqui, mas nós vamos ser triunfantes somente na Nova Jerusalém. Lá a espada é permutada pelos louros da vitória, os brados de guerra se transformam em cânticos triunfais e a cruz é substituída pela coroa. A luta é finda, a batalha está ganha e os santos reinam com Cristo para todos sempre. Vocês podem dizer amém? Amém. Que bom. Agora a pergunta é, as nossas liturgias produzem essas virtudes nos nossos jovens? As nossas igrejas, os nossos cultos, as nossas reuniões, elas estão produzindo isso ou elas estão reforçando o narcisismo das pessoas? Ou elas estão reforçando as práticas que sim, não tem nada a ver com o Evangelho? Olha o que o James Smith fala a respeito disso. Podemos considerar como prática cristã da confissão de pecados, sabe aquele momento que tem, agora, meus irmãos, vamos fazer uma oração, você vai ter um momento de confissão dos seus pecados. Qual que é a importância política disso, pública? Ela gera uma humildade epistêmica, uma humildade de conhecimento que deve caracterizar a nossa postura pública, quando nós somos enviados do santuário. Quando os pastores aqui dão a bênção e te enviam de volta para o lugar de onde você veio, você vai diferente, porque você confessou o seu pecado, você vai humilhar, você vai sabendo quem você é. Você nunca vai ocupar uma posição na esfera pública diferente dessa consciência que você tem de si. Ou então podemos considerar como que a escatologia implícita na Eucaristia deve gerar ao longo do tempo uma profunda paciência e esperança que temperasse os medos ativistas. Todas as vezes que a gente pega o pão, a gente pega o cálice e a gente fala assim, nós vamos fazer isso em memória dele, ou seja, diz respeito ao que Cristo já fez, e nós vamos também fazer na expectativa até que ele volte. Isso coloca, pelo menos deveria colocar nos nossos corações, paciência e esperança. A gente não deveria ser enganado facilmente por outras escatologias, por outras esperanças seculares. A gente não tem esperança de resolver todos os problemas, a gente não tem esperança que a gente vai eleger o candidato perfeito. Por quê? Porque eu bebo a ceia todo domingo e lá eu falo que eu faço em memória dele até que ele volte. Então eu não posso ter determinadas esperanças contrárias a isso. Ou então eu estou fazendo os ritos litúrgicos mecanicamente. E é por isso, então, que eu não estou formando cidadãos para o bem público. Percebem como tem uma ligação assim, direta, clara, sobre as liturgias que a gente vivencia nos nossos cultos e como o tipo de cidadão que nós somos nas esferas que a gente ocupa? Para terminar, o Jean-Jacques von Naumann, falando sobre isso, ele diz o seguinte: cada vez que se reúne para celebrar o culto, para anunciar a morte do Senhor, como diz lá em 1 Coríntios capítulo 11, a igreja proclama ao mesmo tempo o fim e o fracasso do mundo. Quando a gente fala assim, olha, Cristo vai voltar, significa que isso aqui vai tudo fracassar, isso aqui vai acabar.
O tempo messiânico é viver uma temporalidade diferente. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 7, ele fala assim: olha, vivam como se não. Essa palavra grega, ros, mi, essa conjunção lá, como se não. Os que são casados vivam como se não fossem. Os que compram vivam como se não tivessem nada, porque a forma desse mundo está passando. É uma temporalidade diferente. Não é para você deixar de comprar, vender, casar, mas viva como se não. Viva como se isso não fosse o fundamental na sua vida, porque isso é relativizado frente ao que é fundamental. E quando que a gente declara o que é fundamental? Em culto. O culto contradiz a pretensão que tem o mundo de fornecer aos homens uma razão de ser válida. Uma razão mais importante para ser vivida do que dizer que o Senhor Jesus é Deus. Ela renuncia ao mundo e, por ser composta de batizados, ela afirma que a vida só adquire sentido após a morte para esse mundo. Vale dizer, com a ressurreição de Cristo. Quando você é batizado, e aí quem interessa se é com muita água, com pouca água, quando criança, depois... Mas independente, o que está dizendo ali? É que a pessoa morreu e nasceu de novo. É um sinal externo de uma graça interna. E o que está acontecendo ali que você está falando é o seguinte: olha, eu fui batizado, sabe por quê? Porque agora isso aqui é um sinal da nova vida que aconteceu, ou que vai acontecer, porque eu sei que eu só vou viver depois que eu morrer para cá. Eu sei que a semente só vai frutificar se ela morrer. Então eu tenho que morrer para esse mundo. Isso muda a forma como a gente lida com o mundo, como a gente lida com as coisas. Nesse sentido, o culto cristão, pelo mero fato de ser celebrado, só de ter culto todo domingo, toda quarta-feira, é um ato fundamentalmente político. Isso é a militância centrada na igreja. Relembra ao Estado a natureza limitada e provisória do seu poder. Quando a gente fala assim, como a gente cantou aqui, que o Senhor está entronizado, não é o Temer que está entronizado no nosso país, não é a comunidade europeia que dita as questões internacionais ali do continente, não é o Senhor Jesus. Ele reina. O salmo está no presente. O salmista fala, o Senhor reina. Ele não fala, o Senhor reinou, o Senhor reinará, fala assim, o Senhor reina, ele já reina. E isso mostra a provisoriedade do Estado, do poder das estruturas educacionais, políticas, artísticas, acadêmicas. E quando o Estado exige confiança e obediência absolutas, o culto cristão protesta contra tal pretensão. Uma coisa que o Nicholas Wolterstorff chamou minha atenção, que eu achei muito interessante, isso é um dado interessante, os estudos sobre liturgia começaram a ficar muito mais fortes depois da Segunda Guerra Mundial, porque era um ato político de primeira grandeza, principalmente ali na Alemanha nazista, você dizer que o Senhor Jesus era o Führer. A confissão de Barmen, que Karl Barth, uma série de outros pastores alemães também escreveram, dizia respeito à confessionalidade de dizer a igreja não submete ao Estado que tem pretensões totais, porque o único que tem as dimensões totais é o Senhor Jesus. Isso é um ato litúrgico e é um ato político de primeira grandeza. E por isso que esses estudos começaram a ficar mais fortes. O culto cristão, então, ele protesta contra tal pretensão, que equivale a reivindicar para si um reino, um poder e uma glória que, por direito, pertencem exclusivamente a Deus. Eis porque reunir-se para celebrar o culto cristão significa comprometer-se politicamente. Eis porque a nossa militância tem que ser eclesiocêntrica, porque não faz sentido a gente querer procurar um tipo de participação pública, um tipo de participação política que não esteja centrada na esperança do Evangelho, que é proclamada todos os domingos na sua igreja, que é reencenada todas as semanas, quando você pega o pão, você pega o cálice, você faz em memória e na esperança de Cristo. Não faz sentido você ter uma outra postura na sociedade que não seja valorizando sua igreja local. Então não há encare como uma associação voluntária, uma coisa assim que eu não dou bem com aquele irmão lá, tem uma irmã que fala demais, um outro irmão que é fofoqueiro, o pastor não prega bem, o culto é demorado, a música é alta demais. Não encare como se você estivesse indo a um clubinho.
Temos ali uma comunidade que foi formada porque Cristo quis. Se a sua igreja tem sinais que não são sinais de uma verdadeira igreja, se o evangelho não é pregado ali corretamente, se os sacramentos não são corretamente administrados, se a disciplina eclesiástica, se eles não combatem pecado lá, isso é um sinal que a sua igreja não é verdadeira. Mas você pode reformá-la. O Lutero queria reformar a igreja romana. Imagina a igreja que você faz parte. Assim, não deve ser do mesmo tamanho. Então, assim, não perca a esperança, porque ele não queria montar uma igreja luterana, ele queria reformar a dele. Ele ia continuar bonitinho lá se aceitasse a reforma. Então, pense nisso na sua igreja. Olhe com olhos de mais piedade para a sua igreja, mas olhe também com olhos políticos para a sua igreja, porque lá não é um clubinho de senhoras alienadas. A reunião das mulheres, a reunião dos homens, não é uma reuniãozinha tola para ocupar o tempo de quem não tem. Eu tenho muita coisa para fazer de importância pública. Se você não se deixar formar pelos ritmos da graça, da liturgia da sua igreja, não se engane, você vai ser formado à revelia de si mesmo pelas liturgias seculares. É isso que eu tinha para te falar. Muito obrigado.